Oi pessoal, então vamos para o último vídeo que a gente vai trabalhar nessa aula sobre a questão genética e a questão ambiental, né, fenotípica e genética. Eu coloquei aqui um trecho da Grifo e Moreno, da Chaves da Psicologia do Desenvolvimento, que eles falam o seguinte, sobre a herança psíquica. Vai falar o seguinte: há um aspecto de semelhança ou de reprodução da semelhança psíquica entre pais e filhos que não é totalmente explicável pela vida em comum, isto é, pelos vínculos familiares. Portanto, não se pode falar em sentido estrito de herança psicológica, mas sim de uma herança de condições morfológicas, fisiológicas e patológicas, que são individuais, familiares ou étnicas, e que influem na personalidade. Isso faz uma ligação com o que a gente estava falando no vídeo passado. Então, a gente não herda a personalidade de alguém. A gente herda, na verdade, as características que elas falam aqui, né? As características morfológicas, fisiológicas e patológicas. A gente herda as condições básicas, ou seja, do corpo, as condições de entendimento, as condições de formas de desenvolvimento, as condições das suas emoções, como elas vão se organizar, o seu temperamento, isso você herda. Agora, como você faz essa junção, aí é um aspecto individual. Então, o que ela está dizendo aqui é que isso vai influenciar na personalidade, na formação da personalidade do sujeito. Então, os aspectos, é como se você desse ingredientes para fazer um bolo. Então, se falta algum ingrediente, ou se você colocou a mais algum ingrediente ou outro, ou se você coloca um ingrediente específico e não coloca outro, vai dar outra coisa, né? Então, a nossa formação de personalidade ela vai depender dessas condições que são genéticas, e como você distribui isso não é consciente, você simplesmente está vivendo, e como você vai dando condições para que isso se desenvolva ou não. Ela também vai dizer, as duas, né, a Grifo e Moreno, vão dizer a formação da estrutura cerebral e dos sistemas neurovegetativos e endócrino ocorrem em quadro geneticamente herdado e vão influenciar de modo imediato e indireto nos comportamentos. Então, isso é influência fisiológica na sua capacidade de você se adaptar ao ambiente. Então, características fisiológicas que são, como a gente estava falando, genéticas e que vão ser influenciadas no ambiente conforme você vai vivendo a sua vida e conforme você vai tentando se adaptar a essas condições. Por isso, mais uma vez eu digo, não existe um certo e errado, mas sim existe como esse sujeito conseguiu se adaptar, como esse grupo conseguiu se adaptar a essas condições específicas que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho sobre os bebês e vamos falar um pouquinho sobre os gêmeos, né? Então, mudando um pouquinho de assunto, que a gente estava falando sobre o genético e sobre o herdado, nessa aula também a gente discute um pouco sobre a gemelaridade. Nas aulas de biologia, você trabalhou, e eu não pretendo falar sobre isso, porque isso é algo de biologia que você já trabalhou provavelmente, que existem os tipos de gêmeos, né? Que os gêmeos dizigóticos e os gêmeos monozigóticos. Então, os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos que são idênticos, né? Esses gêmeos, eles são aqueles gêmeos que eles são da mesma composição genética. E os gêmeos dizigóticos aqueles chamados de gêmeos fraternos. Em outras aulas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa ligação entre os gêmeos para que a gente possa pensar um pouco melhor sobre como isso vai influenciando. Como é que a gente pode comparar o que a gente estava falando até agora sobre a herança genética e o fenotípico com a questão dos gêmeos, ou mesmo que você não for gêmeo? É sempre pensando o seguinte: somos seres que temos algumas características e essas características vão precisar de adaptação.
elas podem se desenvolver e se ampliar conforme você vai desenvolvendo elas mais e mais, e conforme você vai tendo que abandoná-las. Tem algumas características e algumas capacidades fisiológicas que vão sendo úteis em determinadas épocas e que deixam de ser úteis à medida que você vai se desenvolvendo. A gente já falou de alguns reflexos, por exemplo, algumas formas de adaptação ao ambiente, as formas vinculares. Então a gente andou falando sobre algumas coisas que vão fazer com que você se adapte, né? O bebê, nesse caso, vá se adaptar ao ambiente e daí em diante ele vai encontrando condição para que ele se desenvolva. Do ponto de vista dos gêmeos, eles vão conviver durante todo o tempo da gestação com o outro, e é possível que eles também vão experimentando reflexos iniciais dessa interação ainda dentro do útero materno. Então, dessa forma, eles também são responsáveis pelo desenvolvimento um do outro, à medida que eles vão tendo que se adaptar e vão acabar interagindo um com o outro ali durante o período de gestação. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um vídeo específico sobre a gemelaridade. Então, até daqui a pouco, ou até a próxima aula, na verdade, que a gente vai falar melhor sobre a psicologia do desenvolvimento. Bom estudo para todo mundo, um abraço, tchau!